Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje aqui ao meu lado a Sandra Miranda. E é a segunda pessoa que eu trago. Eu já tinha dito isto há uns tempos, que este podcast é algo mesmo muito importante para mim, é assim uma missão muito grande. E há uns tempos eu senti muito esta coisa de não ser sempre eu só a escolher e a dizer às pessoas para virem, porque eu acho que todas as histórias são importantes, todas as histórias contam, e todos nós temos uma história, todos. E há alguém que diz, mais uma vez eu não vou saber o nome, que não há ninguém que nós não gostamos quando sabemos a sua história, não é? Quando sabemos o que vai lá atrás. Então a Sandra também quis vir aqui partilhar a sua história, então eu agradeço, Sandra, a tua confiança. Eu fico sempre assim, super honrada quando as pessoas querem e têm essa confiança de vir aqui a este cantinho, ao meu sofá, partilhar a sua história, não é? Que na verdade também é um serviço, não é? Quando nós partilhamos, esperamos também inspirar e que toque e que ajude outras pessoas que passem pelo mesmo ou por coisas idênticas, e que há sempre alguma coisa que nós retiramos de todas as histórias. Então obrigada. Muito obrigada eu por estares aqui. Obrigada por aceitar estar aqui neste cantinho. E se calhar eu começava por: quem é a Sandra? Quem és tu, Sandra? Ai, quem é a Sandra? A pergunta difícil. É a pergunta neste momento, difícil, né? Porque nós somos muitas coisas. Neste momento atual de vida, quem é a Sandra? Olha, quem é a Sandra? Portanto, até foi uma pergunta que foi feita no teu programa. Exato, tu estás a fazer o meu programa do Enneagrama. A Sandra neste momento é uma pessoa plena, realizada, sim, podia dizer que é uma pessoa. Nunca fui, aliás, acho que sempre fui realizada, tanto que este problema que eu tive foi algo que veio só abanar um bocadinho a minha realidade, mas rapidamente voltei com os pés à terra e pronto, estou hoje muito, muito plena e realizada, como eu disse. Mas a Sandra é uma sonhadora. A Sandra já quis ser de tudo, pintora, desde pintora, bailarina, que é uma coisa que eu investo imenso, por ter seguido isso, que é uma coisa que eu adoro, a música. Já quis ser tudo o que fosse arte, a Sandra já pensou em ser. Portanto, considero uma grande sonhadora, portanto, e realizadora, porque eu tento sempre fazer algo para realizar o meu sonho. Portanto, sonhadora acho que seria o adjetivo. E hoje em dia trabalhas com organização. E hoje em dia trabalho com a organização da casa. Pronto, isso é uma outra paixão que eu também segui. Tudo o que tem a ver com lar, com casa, tudo que seja decoração, arrumar, limpar, Feng Shui, que também faço, energias da casa, tudo que tem a ver com a casa. Eu adoro e gosto. Depois eu vou deixar lá o teu projeto para quem quiser ir ver. Sim. Que eu adoro essas coisas. Olha, e estavas a dizer que tiveste um problema, não é? Que tu também querias vir partilhar aqui Sim. sobre isso, que te abalou um pouco a tua estrutura. Queres contar um bocadinho sobre isso? Sim. Do que é que tu querias aqui também partilhar como serviço, não é? Sim, eu tive um problema de saúde que até então eu nunca tinha partilhado com ninguém, porque não achava que teria interesse. Sempre. Mas eu posso dizer que há pouco tempo fui convidada para ir à televisão falar sobre este problema. E falei sobre este problema e posso dizer que tinha familiares meus que não sabiam do problema que tinha passado pelo problema e que estava a viver ainda consequências disso. Portanto, só para mostrar o quão eu guardei para mim e não expressei na altura, por não saber bem qual seria a opinião das pessoas de fora. Por medo, não é? Exato, porque é um problema que, e como o meu marido diz, e muito bem, porque ele é que estudou muito mais este problema do que eu, ele ficou mesmo muito aplicado na situação. É algo que não posso só dizer eu tenho menopausa precoce. Tem todo um historial, tenho que explicar, ir ao pormenor, que é para as pessoas perceberem o porquê de uma mulher de 35 anos agora, não é? Estar com este problema.
Então é Eu algo... acho tão importante viste trazer isso aqui, Sandra, porque não és a primeira mulher que eu ouço com essa questão e que é mais um assunto que está muito arrumado e muito no escuro, não é? Como outros tantos que eu já trouxe aqui, e que muitas mulheres acabam por achar que é só elas, não é? Que é uma coisa, e que quando tu percebes é uma coisa que não é só tu. Não sou. Como eu disse, depois de ter ido à televisão falar sobre isto, eu recebi imensas mensagens, mas imensas mensagens mesmo de pessoas de todos os pontos do país a dizer eu se calhar tenho a mesma coisa e não sei, porque os sintomas são muito parecidos, ou pessoas que já passaram pelo mesmo, já estão com este problema há mais anos e a darem os parabéns por ter dado a conhecer ao mundo, dado a conhecer, não é? Portanto, eu recebi muitas mensagens e foi um alívio naquele dia, por acaso, porque foi do género, ok, não estou sozinha. Foi, ok, já sou entendida por alguém que não precisa ser de pessoas do meu seio familiar e do meu seio de amigos, não é? Mas já alguém já passou por isto, portanto, se esta pessoa conseguiu, porque é que eu não hei de conseguir, não é? Mas sim, foi. E isso foi há quanto tempo que tu... Então, isto foi há... Isto aqui agora com a pandemia, uma pessoa perde um bocadinho a noção do tempo, mas eu fui operada em 2019 foi uma operação de biópsia a um caroço que não se sabia bem o que era, que estava a pressionar a hipófise. Pronto, a hipófise é o órgão que é responsável da segregação de todas as hormonas, não é? E eu estava a sentir, depois de ter tido o meu filhote, que já tem 4 anos, diferente. Senti-me diferente. Já te sentia na minha primeira filha, mas no segundo filho acentuou-se muito mais essas diferenças. Tens 2 filhotes? Tenho 2 filhotes. E o meu segundo filho é o bebê milagre, como eu costumo dizer, porque ele nasceu... nós queríamos, mas eu não estava menstruada, eu não sabia se podia, se não podia, porque depois da minha primeira filha parei de menstruar. E até então nunca mais menstruei. Mas já sabias o... Não sabia. Não fazias a mínima... Não fazia a mínima ideia, porque eu sempre fui... E nasceu o teu filhote. E nasceu o meu filhote cheio de saúde e completamente cheio de energia e lindo de morrer. E ele nasceu tudo bem, e depois tive uma gravidez super boa. Ele nasceu super forte, com quase 4 quilos. E o pós-parto também foi muito bom, não tive nada de queixas, mas entretanto comecei, isto aqui não é normal, já com ela não tive a menstruação, agora com ele continuo a não ter a menstruação, se calhar é melhor ir ver isto, não é? E para além disso, claro, as pessoas quando falam de menopausa pensam naqueles sintomas mais óbvios, não é? O calor. Os calores, os afrontamentos, e o que é que tu tens? Eu tive isso, mas há muito mais para além disso, não é? A falta de apetite sexual, a frigidez, as insónias horríveis que se tem. No meu caso, estou a contar aquilo que eu tive, não é? A mudança do humor terrível, que eu parecia, eu disse, eu estou com um problema mais grave do que só isto, porque eu tanto acordava super feliz e contente, como de repente bastava o meu marido olhar para mim e eu mudava de humor, era tipo, ele dizia, tu não estás bem, isto tens que ir ver porque eu não te fiz nada, e eu mudava de humor. Uma sensibilidade, não é? Muito grande mesmo, bastava ele às vezes respirar, ele ou alguém, eu às vezes até começava a evitar estar com as pessoas porque eu não sabia, ou combinar estar com as pessoas porque eu não sabia, ok, estou a combinar agora, estou muito bem disposta, tudo bem, mas na altura de estar com a pessoa não sei como é que vou reagir, não é? Pronto, então foi aí que eu fui procurar ajuda médica e pronto, tudo se desenrolou a partir daí. Fui primeiro com a minha obstetra, porque não tinha menstruação, não é? Primeiro foi a obstetra. A obstetra reencaminhou-me para um neurocirurgião, depois de ver que da parte dela estava tudo bem, não é? E foi aí que descobrimos então que eu tinha um tal caroço na hipófise. Foi aí, Ou seja, a hipófise já estava a ser afetada pelo tal caroço, que estava a não produzir certas hormonas que, nesse caso, estava-me
a impedir de menstruar, ou seja, a menorreia, aquilo que se chama a menorreia, não é? Mas a menorreia ainda é algo que pode ser reversível depois de tratamentos, não é? Mas nós não sabíamos o que era, porque era de difícil acesso, os sintomas eram muito vagos, eram coisas muito vagas para se dizer é isto, não é? Até que foi-me proposto pelo médico fazer uma cirurgia de biópsia para perceber, não é? Fiz essa cirurgia, mas sempre foi-me alertado que a proximidade que tinha com a hipófise era tão minuciosa, não é? Que aquilo podia, ao tocar a hipófise, ela podia ficar disfuncional sempre, não é? E foi o que acabou por acontecer, porque estamos a falar de uma cirurgia muito delicada, no meio da cabeça, não é? E que, pronto, acabou por acontecer. Acabei por ficar com a hipófise disfuncional, não segregar. Tenho um problema que se chama hipopituitarismo, que é quando não se segrega 3 ou mais hormonas, sejam elas quais forem. Fiquei com esse problema e um deles é a menopausa. Portanto, foi derivado dessa... Sim, foi derivado da cirurgia. E como é que é depois de saber isso tudo, Sandra? Foi aquilo que eu disse, que eu costumo dizer, agora se calhar estou com mais sintomas do que tinha antes de ir para a cirurgia, porque agora estou com algo que vai-me perseguir para o resto da vida. É aquilo que costuma normalmente dizer, quando não se sabe, as coisas são muito mais fáceis de lidar, não é? Claro. Eu na altura não sabia, estava bem, e se calhar estava aí, não é? Continuava a estar a fazer a minha vidinha, mas agora como sei que tenho este problema, fico sempre preocupada, eu e quem conhece e que me rodeia e que vive comigo, estamos sempre em alerta, não é? Porque temos sempre que controlar aqui certas coisas, porque efetivamente não segrego hormonas importantes para a vida, e considero-me uma jovem, não é? Com 35 Exato, por isso é que eu estava-te a perguntar como é que, sendo jovem, né, tendo ainda mais uma coisa que, né, quando nós ouvimos em menopausa, é uma coisa que tu associas sempre a uma coisa já numa certa idade, não é? Exato. De repente, lidares com isso nessa tua idade, como é que é isso para ti? O que é que isso... Porque tu disseste que abalou-te aqui um pouco as tuas estruturas, não é? Exato, abalou, porque aquilo que, por exemplo, é aquilo que eu costumo dizer, aquilo que, por exemplo, tu vais viver daqui a 20 anos, eu estou a viver agora, não é? E não é fácil, eu agora tenho muito mais compaixão com pessoas, com as minhas tias, na altura que eu via, por exemplo, não é? Que percebo o porquê de certas atitudes, não é? Não é fácil para uma mulher passar certas coisas como eu estou a passar, mas eu vou controlando porque lá está, também o knowledge, o conhecimento que se tem deste problema já é outro, não é? E eu faço uma pesquisa e sei sempre, ok, Sandra, calma, faço a minha meditação e respiro fundo e digo, calma, isto é só o problema a falar, não deixes isto aqui controlar a tua vida, exato, não é? e tento sempre ultrapassar, não é? Há dias melhores que outros. Ontem, por exemplo, foi um dia terrível que eu estava muito cansada, sentia mesmo exausta e tenho que perceber e tenho que ouvir o meu corpo quando isto acontece, não é bater de frente com o corpo porque ele vai acabar por ganhar, não é? Porque nós não temos controle. Há coisas que nós efetivamente não temos controle. E foi uma das coisas que me abalou. Eu gostava sempre de estar mais em controle, não é? Não, estás cansada? Não, bebes 2 cafés e estás bem. Vá, bora, vamos trabalhar. O despertador tocar e eu dizia, não, sim, vamos, depois vens mais cedo e dormes e está tudo bem. Não, desliga o despertador e dorme, porque tu precisas dormir. Se calhar não vais trabalhar hoje porque tu precisas descansar. E foi isso e foi daí que abalou a minha vida nesse sentido, porque tive que rever tudo aquilo que estava a fazer, não é? Essas coisas vêm sempre trazer um choque na nossa vida, não é? Tu sentes que te trouxe alguma coisa de bom, não é? Que Sim, tudo. Trouxe tudo de bom, é aquilo que eu digo. E tu falaste nisso também no programa, não foi? Do choque. É preciso às vezes um choque para nós para nós acordarmos. E isto foi o meu Big Bang, como eu costumo dizer. Eu se calhar não estaria onde estou a nível profissional, a nível pessoal, se não tivesse acontecido isto. E o que é que tu sentes que se transformou? Como assim? O que é que tu sentes que trouxe à tua vida nesse
nessa diferença que tu dizes. Responsabilidade, trouxe-me muita responsabilidade, porque agora eu estou consciente que tenho um problema, e que só depende de mim este problema não me controlar, como eu estava a dizer, e todas as atitudes e todas as decisões que eu tomei à volta deste problema agora são minha responsabilidade, não é? Eu desisti de um trabalho, eu desisti de uma vida, digamos, entre aspas, normal, não é? Para ter o meu negócio, que é para eu poder gerir o meu esforço, para eu poder gerir tudo, não é? Devido a este problema, não é? E não ter que, sempre que tiver um trabalho e que tiver um problema, estar a explicar pela milésima vez ao meu patrão: olha, lembra-se que ok, lembra-se que eu tenho este problema, porque efetivamente, por exemplo, eu não segrego uma hormona que é o cortisol. Ok. Que é só o importante, não é? É o que gera o cansaço, é o que gera a ansiedade, o stress, isso tudo. Portanto, é algo que eu preciso ter em atenção, não é? Então foi das coisas que me trouxe esse awareness, do trabalho, daquilo que eu tenho que gerir, eu própria. E na tua vida toda. E na minha vida toda. Bem, tu estavas a falar há pouco desta questão do ter tudo muito controlado, não é? E de repente é aquele momento em que tu percebes, como tu estavas a dizer, que tu não controlas nada, não é? Nada. Tu tens mesmo que fluir com as coisas e, como tu disseste, não é? Estar presente no teu corpo, saber escutar, porque quantas vezes nós nos perdemos disso da nossa vida, não é? Nós achamos sempre que controlamos e conseguimos mais e mais e mais. Tentamos sempre levar mais à frente e tentamos sempre... Não, eu consigo, principalmente, eu digo, não, é mais uma característica, eu diria, das mulheres, não é? Não, nós conseguimos. Nós conseguimos, é tomar conta da casa, é trabalhar, é fazer, estar com os amigos, é estar com o marido. Nós conseguimos tudo num dia, não é? E depois não conseguimos, nós temos mesmo que acalmar um bocadinho, e é isso que eu tenho feito. Agora não tenho levado, tenho deixado de fluir. Faço planos, ok? Mas tento sempre fluir. Se não der, não deu, vai dar para a próxima. Mas tenho que escutar o meu corpo, tenho escutado muito mais o meu corpo, e tem sido um grande desafio para mim. Esse tem sido um grande desafio para mim, porque eu sempre fui ok, vamos fazer, é agora, é já, vamos fazer. E agora tenho que pensar, será que vais conseguir fazer? Se calhar não vais conseguir fazer agora, Sandra, calma, fazes amanhã. O mundo não vai acabar se não fizeres agora. Ninguém morre, né? Exato, mas pronto, para mim nunca era assim, não, vou ter que fazer agora porque só assim que eu vou estar descansada, só assim que eu vou dormir, não é? Também vem assim um bocadinho das características de organizada que eu sou, não é? De não falhar, tentar não falhar. Que agora não falho, mas adio um bocadinho a situação em tudo que é tão giro quando falamos nesta questão do falhar, não é? E ainda agora estava a pensar na conversa da gravação que fiz ontem, desta coisa de muitas das vezes querermos provar, não é? Que conseguimos, e que, como na verdade este não falhar com os outros, na verdade acabamos por estar a falhar connosco. Exato. Sim, quando eu digo falhar, é falhar com os outros. Não é? Porque eu receava em falhar com os outros. Agora eu digo, não, eu não posso falhar comigo. Portanto, os outros estão bem, eles têm de certeza um bocadinho mais saúde do que eu, portanto, eles podem esperar um bocadinho. Portanto, não é mandatório fazer aquilo agora, portanto, vamos acalmar e vamos esperar. Portanto, foi uma grande lição que este problema me trouxe. Tive mesmo que acalmar. Eu lembro-me que quando estive internada, por exemplo, isto é um bocadinho ridículo até de dizer, eu estava internada depois da cirurgia e a minha preocupação é quando é que eu vou voltar a trabalhar. E dizia ao meu marido, pá, eu não posso ficar aqui mais tempo, esquece, eu tenho que ir para casa para recuperar, porque eu tenho que começar a trabalhar. E ele olhava para mim, tipo, estás maluca? Tu tens um pensar à roda da cabeça, como é que vais fazer isso? Eu dizia, pá, isto aqui mete-se uma maquilhagem. Nossa exigência, não é? A exigência que se tinha. Na altura trabalhava em vendas, portanto, não é? Com objetivos e isso tudo, e eu dizia, não, então eu tenho que, isto tem que andar, não é? Até que depois o corpo, lá está, a primeira vez que eu me levanto, perco assim um bocadinho os sentidos, fico assim meio tonta, por causa da cirurgia à cabeça, não é? E eu digo, se calhar, calma lá, se calhar não podes ir assim tão rápido, não é?
Eu estava aqui a ouvir-te e a pensar como é que a vida às vezes vem por caminhos e trajetos e coisas nos mostrar. Parece que é aquela coisa do, ok, não vês de outra forma, não é? Então agora vamos ver verdadeiramente, não é? Mas foi isso mesmo, tanto que eu nunca me perguntei porque eu sabia perfeitamente porque que estava-me a acontecer. Porque eu e o meu marido estávamos a levar uma vida muito acelerada, bastante. Estás a ver, era quando dormíamos, quando íamos para a cama dormir, sentíamos mesmo o corpo a dizer, pá, deixa-me descansar 5 minutos, porque estávamos mesmo, trabalhávamos longe, depois era aquele stress por causa dos miúdos, aquela rotina toda diária, depois tentávamos sempre ao fim de semana, em vez de descansar, não, vamos estar com os amigos, porque eles querem estar connosco, vamos estar com a família, porque elas querem estar connosco, portanto não havia aquele não, desliga, vamos descansar, não. Então foi mesmo um bocadinho de... Tanto que eu já lhe dizia ao meu marido, como nós viemos, estávamos imigrados e viemos para cá. No sítio onde estávamos não tínhamos muita vida social, é verdade. E quando viemos aqui, era todos os dias havia uma coisa para fazer. Eu dizia-lhe, pá, Deus me perdoe, mas eu estou farta da vida social porque não temos descanso. E depois acontece isto e tivemos que obrigatoriamente parar, não é? Porque eu já não estava... Então, e como tu estavas a dizer, né, nós falámos disso no programa do Descobre no Enneagrama, que eu começo sempre por aí, né, desta coisa de quando nós começamos a olhar para estes choques da nossa vida, que, como eu disse, não deixam de doer, não deixam de trazer, não é, coisas que nos machucam e etc. Mas como às vezes eles podem ser realmente estas oportunidades de te levares a um novo lugar, não é? De perceber, como eu estava a dizer, é? Ou deixarmos que eles nos abalem, nos levem, não é? E tu poderias deixar-te levar por isso e de repente ires com a tempestade, não é? Exato. Ou estares aqui para suster e veres, ok, o que é que isto pode trazer à minha vida, não é? O que é que isto pode trazer para eu estar num outro lugar, não é? Numa outra forma de estar. E estava-te a ouvir falar dessa vida acelerada, não é? E muitos também, por exemplo, com o Covid, foi esta pandemia toda de nos fazer parar, não é? Porque realmente nós começámos a viver num lugar de exigência, de aceleramento, seja de performance, não é? Esta coisa da tua imagem, de como é que tu estás, de seres o melhor, não é? Sim. E de viver nesta vida acelerada entre todos estes compromissos, não é? Ou trabalhos, né? Que muitas das vezes já nem nos fazem sentido. Já não. É? Exato. E foi isso que nós sentimos. Eu principalmente senti, porque eu fiz coisas que eu hoje em dia que já não as faço. Mesmo pós-cirurgia, eu fiquei um mês em casa apenas. Eu literalmente, eu agora olho para trás e eu fui trabalhar ainda pus-me a mim próprio emprego, não é? Porque ainda não estava bem. Eu devia ter ficado mais tempo em casa, mas fui trabalhar. E para quê? Não é? E hoje em dia é que eu vejo isso, mas antes eu dizia, não, tem que ir. E é engraçado, e vamos tocar isso depois no programa, não é? De como estas coisas, na verdade, são sobre nós, não é? O que tu precisarias de sentir, não é? Dos teus medos, não é? Muitas das vezes nós temos estas coisas de queremos que os outros também nos veem, não é? Nos valorizem, que nós queremos estar lá, não é? Sim. E acabamos por exigir tanto de nós próprios. não é? Exato. Exato. E no meio disto, eu acho que tinhas-me falado, também tiveste uma depressão pós-parto, não foi, Sana? E foi no primeiro? Foi no primeiro. Foi no primeiro. O segundo eu controlei-me e comecei logo a ser acompanhada psicologicamente. Já sabias, sim. Não é? Eu estava a palpar terreno, que é para E achas que teve a ver também com esta questão desta exigência? O que é que tu achas que aconteceu? Olha, eu quando tive a depressão pós-parto, na primeira criança foram várias coisas que acho que despoltaram. A primeira foi o meu corpo. Ok. É que, e tu sabes perfeitamente que é assim, já não és grávida, mas é aquele corpo, já não és grávida, mas também não é o teu corpo de antes de grávida. E quando eu deparei-me com esse meu novo corpo, eu não me reconheci minimamente. Eu estou aqui a falar contigo e estou a ter a imagem da primeira vez que eu olhei para o espelho, depois de ter tido a minha filha, com ela ao colo, e eu só via barriga.
Era a única coisa que eu via. Eu assim, mas isto não é barriga de grávida, isto não era a barriga que eu tinha antes de ter a minha. É uma dissociação É tão algo, grande, não é? então eu não me reconheci. E depois olhava para o mundo à minha volta e eles todos estavam contentes, todas as pessoas que me rodeavam, estavam contentes com a nova criança, com a nova vida que estava ali. E eu olhava e dizia assim: então, mas eu sou a única que estou-me a sentir Ai, assim? Então, mas eu sou a única que estou a ver que isto está diferente? Mas vocês estão malucos? Estás a perceber? E depois, às vezes não, a minha mãe, eu estava sempre muito cansada e a minha mãe dizia-me: olha, Sandra, a bebé tem que comer agora. Ela acordava-me e eu: não, mas ela comeu há bocado, como assim? E há bocado já tinha sido há 3 horas ou 4 horas, porque ela dormia muito bem. E ela: não, não, ela tem que comer agora. Eu: não, eu não quero. Portanto, eu estava-me a negar a responsabilidade. Portanto, foi: pá, não, ela dá-lhe leite. Era de gente: dá-lhe tudo, não podes ser tu a dar. Porque foi um choque de: ok, agora tenho esta criança, agora tenho que tomar conta. Foi mesmo. Às vezes até posso dizer que é muito de egoísmo, mas foi um bocadinho de: epá, agora ela é minha, ela é minha responsabilidade, eu tenho que tomar conta. Eu acho que não é nada egoísmo, Sandra, não és a única a sentir. E eu lembro-me de uma vez ler um texto de um psicólogo e que trabalha com muito no pós-parto, que ele é brasileiro e é do Instituto ARIP, há de ver, tem muita coisa sobre isso. E ele tem vídeos incríveis. Quando eu via, é isto, alguém mete em palavras. E ele dizia que quando nasce o bebê, não é? A mãe toma de repente um verdadeiro contacto com esta doação e com esta responsabilidade que é para a vida toda. Exato. Que não é aquela coisa do agora tenho que cuidar aqui de alguma coisa neste tempo, é aquela coisa de repente o peso daquela grande responsabilidade que vai ser para sempre, não é? Que na verdade é a responsabilidade de uma vida, não é? Porque se tu não cuidas, não alimentas, não dás carinho, não é? O bebê não sobrevive, efetivamente. Então é um peso, de repente um choque, tu passas de um lugar que não tinhas isso para de repente é aquele overwhelm, não é? Foi isso que eu senti, exatamente. Eu olhei eu lembro-me de ver a minha bebé, coitada, mas ela foi um bebé e eu tive uma sorte tremenda porque foi um bebé super calmo, não dava aqueles trabalhos, não teve cólicas, não dormia super bem, comia super bem, não teve problema nenhum, graças a Deus. Mas eu olhava para ela e dizia: isto não é um sapato que eu vou trocar, ou isto está aqui comigo. Está mesmo, e vai continuar a estar. Portanto, eu tenho que me mentalizar que ela é minha, não é? Ao início ainda tive muita ajuda da minha mãe, mas assim que eu vi a minha mãe foi-se embora, ai meu Deus, e agora? Está 100% comigo e com o pai. O que é que vamos fazer? Eu lembro a primeira vez que a miúda chorou, que a minha mãe já não estava, eu liguei para a minha mãe. O que é que tu fazes neste caso? O que é que tu farias? O que é que tu farias neste caso? Então e lá está, aquele controle que eu gosto de ter e que eu gostava de ter na minha vida antes de ter a criança, depois acabou completamente, não é? E isso foi um grande choque. E no sítio onde eu estava, em Inglaterra, nós temos as midwives, as enfermeiras que nos acompanham bastante, não é? E ela é que me disse: Sandra, tens de começar a ser vista por um psicólogo, tens de ser acompanhada porque tu estás claramente com uma depressão pós-parto. E eu: what? O que é isso? Ela: sim, depressões pós-parto são muito comuns. Portanto, acho que deves ser vista e isso tudo. E daí eu nunca ter-me questionado o facto de não estar a menstruar na altura, porque como eu sabia que as minhas hormonas estavam por todos os lados devido à depressão pós-parto, eu nunca me questionei por isso. E porque eu pensava que era normal. Ok, isto deve vir daqui a uns tempos, quando o corpo decidir, há de vir. Não é? E nessa altura, portanto, isso já acontecia por alguma questão desse caroço que depois tu descobriste? Provavelmente já podia ter alguma coisa. Provavelmente. Isso é algo aquelas coisas que nunca... Não sei, porque só sei que depois de ter a minha filha nunca mais misturei. Bem, tanta coisa aqui é importante, não é, Sandy? Estás a falar da depressão pós-parto, que mais uma vez é algo que muitas vezes está no escuro, não é? Sim. Quantas mães se sentem culpadas
más mães, que são as piores. Eu não acho que não cheguei mesmo a uma depressão pós-parto, mas tive momentos mesmo sombrios, não é? E aquela sensação de repente achares que se calhar nem foste dotada para ser mãe, não é? Sim. Porque ninguém te fala sobre isto, não é? Como tu disseste, quando te disseram, se calhar estás com uma depressão pós-parto, o quê? Isso, não é? O que é isso? Isso existe? Não é? Esta coisa, então, é tão importante, porque hoje em dia nós realmente também vivemos muito sozinhos. Não é? Nós não temos aquela comunidade onde estás rodeada e se calhar como eu e tu também se calhar, não é? Quando temos um bebê, muitas das vezes nem contactamos com bebés antes. Sim, não é? Tu não fazes a mínima, não tu nunca acalmaste um bebê a chorar, tu nunca trocaste uma fralda, não é? E de repente tu tens que aprender aquilo tudo lidando com, como tu estavas a dizer, de sentir a própria mudança no teu corpo, na tua vida, é muito, não é? É muita coisa. É muita coisa. Nesse sentido, eu tive a ajuda da minha mãe e posso dizer que, infelizmente, com a minha filha mais velha, eu acho que o primeiro mês eu não lhe dei bem. Eu tinha pavor em pegar porque ela era tão frágil que eu dizia, não sei como é que isto vai, o que é que vai acontecer. Eu dizia à minha mãe para fazer e o meu marido também ajudava a minha mãe, mas tal era o medo de tocar e desmanchar-se, ou sei lá, parecia uma boneca. Aquilo para mim parecia que ia aleijar ou ia fazer algo assim do género. Que não, as vacinas, por exemplo, eu não levava às vacinas, era sempre o meu marido que levava, porque eu ficava em pânico só de pensar que ela ia levar uma vacina. Esse tipo de situações. Eu lembro-me, isto é uma coisa ridícula, mas quando as crianças nascem, e eu até instruí-me, porque eu li tudo que era livros, aqueles livrinhos. Só depois na prática. Exato, aqueles livros, vais ser mãe, ou a gravidez e essas coisas todas. Eu lembro-me quando a minha filha nasceu, na primeira fralda que eu fui mudar, ela tinha uma coisa que eu não fazia ideia que era. Que é aquele primeiro cocôzinho que eles fazem, não é? E eu entrei em pânico, estava ainda no hospital, a tocar no botão para a enfermeira vir ver. Disse levem a minha filha, ela não está bem, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu estava em pânico, eu estava completamente em pânico. E depois a minha mãe olhou para mim, minha mãe assim do género, mas isto é normal. E eu, está bem, mas ninguém me avisou que era isto, não é? Não conseguia me sentar como deve ser, foi aquilo tudo, não me fez nada bem, mesmo, nada bem, mesmo. E depois no segundo eu disse logo, pá, antes que as minhas hormonas, antes que eu comece aqui a ceder, deixa-me começar a ser vista, vou falar com a minha psicóloga, que na altura depois começou a tratar-me, e pronto, lá controlei, não posso dizer que tive uma depressão pós-parto do segundo, porque não foi tão grave, porque sempre tive as sessões com a minha psicóloga, mas as hormonas, claro, nós não controlamos. Não é? Não controlamos. Quando nasce uma criança, as hormonas estão por todos os lados, não é? E depois com uma criança de 2 anos e meio, um bebê, e com tudo aquilo para gerir, como eu costumo dizer, eu deixei fluir. A partir daí já comecei a deixar fluir as coisas e dizer, Sandra, deixa o universo dar-te aquilo que tem para dar e fica quieta, porque nada de mais vai acontecer. Portanto, tens as 2 crianças aqui, estás bem. Estava saudável na altura, não é? Não tinha nada destes problemas, portanto, fui controlando melhor. E olha, Sandra, irmos aqui terminando, tu sentes que esta missão de vis trazer isto aqui, não é? Estes 2 temas tão escondidos às vezes, não é? O que é que tu sentes que tu gostarias de passar ou de deixar com esta tua partilha? Não tenho vergonha. Quem tiver este tipo de sintomas, quem tiver algum problema nestes casos, falem com alguém, falem. Eu não falei. Eu não falei. Eu lembro-me que quando eu fui diagnosticada com depressão pós-parto, o meu marido pagou-me a passagem, pegou-me na passagem e disse, Sandra, vai para Portugal. Tu tens que sair daqui, porque tu aqui, se ficas aqui mais um dia, tu não vais ficar bem. Então eu e a bebé, ficámos separados dele, que ele ficou lá ainda a trabalhar, foram bem quase 3 meses. E ele disse, lá em Portugal tu tens a tua mãe, tens as tuas amigas, vai, fala com elas, está com elas. E
Mas eu mesmo assim cheguei aqui e não tive a coragem de dizer, olha, estou aqui porque não me sinto bem. Até que uma das minhas amigas disse-me, oh Sandra, tu estás com uma depressãozinha, não estás? Ela disse mesmo assim, estás com uma depressãozinha, não estás? E olhei para ela, comecei a rir e disse assim, pá, se calhar até tu. Mas porquê? Ela, porque não és a Sandra normal que nós conhecemos. E depois daí é que, pronto, comecei E tu a achas que abrir-me não mais. falavas porquê? Por vergonha, por medo? Sim, que é? sim, porque toda a gente fala, então, mas agora que tens uma filha é que vais meter com depressões. Não é? É um bocadinho esse estigma, é mesmo. E depois, pronto, tive acompanhamento psicológico, mas também tive um grande apoio da minha família. Então, a partir do momento em que souberam. Espero que muitas mulheres te ouçam, porque essa questão, não é? Esse estigma de ai, agora foste bem, então agora aguenta, não é? É um peso muito grande. É um peso mesmo muito grande. E de certeza que o poder falar sobre isso é um alívio muito grande, não é? Sim. De não ter que ter essa... se calhar também daí sempre os nomes do meu projeto, não é? Das Mães Imperfeitas, os Seres Imperfeitos, desta coisa de podermos acolher isso tudo, não é? E nada é errado. Não és menos do que ninguém por tudo isso que tu passas e por todas as questões, porque nós estamos todos em evolução, todos nós temos as nossas dores, os nossos desafios. Então... E principalmente falar com o parceiro, acho que é fundamental, porque é a pessoa que está lá sempre, principalmente nos picos, não é? E muitas vezes nós dizemos, então agora nós vemos casais que se separam logo a seguir a terem filhos, e muitas vezes é isto, ela teve uma depressão, não soube conversar, não se souberam comunicar e separaram-se, pronto. E às vezes é só isto, é só dizer, eu não estou bem, ajuda-me, não é? Pedir ajuda, não é? Ajuda-me porque eu não estou bem. E eu dizia ao meu marido, foi a primeira pessoa que eu disse ajuda-me, que eu não estou a conseguir pensar corretamente, isto não está mesmo nada bem, não sei o que é que se passa. E aí aquilo disse-me, se calhar tens que ver uma psicóloga, vamos procurar alguém que te ajude, porque se calhar vai para Portugal, vai estar com as tuas pessoas mais próximas, porque aqui realmente eu não te consigo ajudar tanto porque só estamos nós dois e eu estou a trabalhar, claro. E estou com a criança, porque muitas vezes eu estava tão farta, entre aspas, de estar sozinha com a criança em casa, que mal o meu marido chegava a casa eu já estava assim com a miúda e dizia, olha, toma. Exato, agora és tu. E ia-me embora, ia correr, ia fazer alguma coisa. Porque eu estava tão farta, não é? E é importante, falem com os parceiros, porque com os parceiros, com alguém por perto, mas falem. Às vezes não, tenho quase a certeza que ajuda. Sim, por isso é que as partilhas são sempre uma grande cura, não é? Sim. Partilhar já é também, estás tu a fazer aqui, de certeza que hoje, não sei como é que tu sais daqui, mas cada vez que partilhamos há sempre algo que vem diferente, há sempre uma coisinha que vai sendo curada, não é? Então como é que tu sais daqui hoje, depois de partilhar isto tudo? Eu já tinha-me acontecido quando eu fui falar pela primeira vez sobre isto, que senti que larguei a mochila cheia de pedras lá no sítio onde eu fui, ao programa que eu fui. Eu saí e todas as pessoas que me conhecem, amigos já há muito tempo, disseram que tu parece que estavas a tirar pedras, sempre que mandavas mais um tema, estavas a tirar pedras, e é assim que eu me sinto sempre que eu falo sobre este assunto. Tento relembrar que isto não é tabu, isto não é algo que... Eu não tenho uma doença terminal, não sou uma doente terminal, mas tenho uma condição que muitas mulheres podem ter, não é? Portanto, vamos relativizar as coisas e pensar, ok, ela tem este problema, ela está com isto tudo controlado, mas é um awareness para as pessoas. Assim que sabem de algum sintoma, tratem, vejam, não deixem arrastar como eu deixei arrastar por outras razões, não é? Portanto, mas sai daqui muito bem. Olha, obrigada, meu amor, por esta partilha, por trazeres também conhecimento, não é? Porque às vezes, como falámos aqui de várias coisas, às vezes nós não sabemos das coisas, não é? Não, como tu durante muito tempo também arrastaste, se calhar nem sequer sabias que isso poderia ser possível, não é? De acontecer, de existir. Então, obrigada por trazeres esses temas,
essas coisas e relembrar aqui, sabes, estou mesmo a sentir de terminar este episódio, de relembrar-te a ti, a mim e a todas as mulheres e todas as pessoas que realmente nada tem que nos definir e nada tem que nos fazer de nós, como tu disseste, não somos má pessoas, não somos más mães, não somos pessoas menos do que os outros, e isso é muito importante. Todos nós temos os nossos desafios, por isso é que eu tenho hoje o nome do meu projeto, Os Seres Imperfeitos, né? Relembrar que todos nós temos as nossas questões, todos nós estamos em evolução, né? O que define é aquilo que tu vais fazer com isso, né? O que é que tu pegas da tua história, das tuas questões, para te levar aonde? Exato, é? Exato. E é a pergunta que fizeste-me inicialmente. Este problema foi um problema, mas trouxe-me ao sítio onde eu estou hoje e que estou super grata de estar. Não estaria aqui se não tivesse tido este problema, portanto, lá está. Temos que aproveitar, digamos, e tirar o bom dos problemas que temos e tirar a mensagem boa. Não é? Exato. Então, obrigada por Obrigada isso. eu. E vemo-nos em breve. Até ao próximo episódio.